Pensa comigo. Todo mundo conhece o Gandalf, o Cinzento, todo mundo sabe da traição do Saruman, o Branco, muitos se lembram de Radagast, o Castanho, que é o amigo dos animais, mas e os outros dois? Afinal de contas, eram 5 dos Instari, certo? Que foram enviados para a Terra-média? O que aconteceu com os 2 que faltam? Pois bem, eles são os azuis. E todo mundo se pergunta para onde eles foram. Eles salvaram o mundo em segredo ou falharam em sua missão de uma forma trágica? E a resposta para isso é até mais complexa, mas mesmo assim interessante do que você imagina. Porque o próprio Tolkien deu 2 versões completamente diferentes do destino deles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje e tentar desvendar aqui no canal. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá aqui no Mansão Nerd. Então, já se prepara e dá o seu like aí para ajudar o canal. E bom, os Magos Azuis, conhecidos como Aladar e Palanto, são talvez as figuras mais enigmáticas de todo o legendário de Senhor dos Anéis. Eles são mencionados só de passagem, mas a sua missão é tão importante quanto a do Gandalf. Eles foram enviados para o leste distante da Terra-média, uma região vasta e desconhecida nos mapas, e então simplesmente eles desapareceram dos registros. E o mais incrível é que o próprio Tolkien parece ter mudado de ideia sobre o destino deles ao longo dos anos. Em uma primeira versão, ele sugere que eles possam ter falhado e se corrompido, ou simplesmente se perdido de forma parecida com a do Saruman. Mas já em escritos posteriores, ele revisa isso completamente, transformando eles como se fossem heróis silenciosos, cuja intervenção no leste foi vital para que o oeste pudesse vencer o Sauron. Mas então, qual dessas 2 opções é a verdadeira? Eles foram traidores ou salvadores? Fica comigo até o final para você descobrir isso. E bom, só pra gente recapitular aqui de forma bem rápida, os Istari, que são os magos, eles são da raça dos Maiar, que é como se fossem os anjos ali, ou os semideuses da Terra-média. E por volta do ano 1000 da Terceira Era, quando a sombra do Saruman começou a crescer de novo, os Valar decidiram intervir, mas não de uma forma direta. Afinal de contas, eles não queriam uma guerra entre os deuses que fosse capaz de destruir continentes inteiros. Então eles decidiram selecionar 5 Maiar, para que eles fossem enviados para a Terra-média com uma missão bem específica: auxiliar os povos livres a resistir a Sauron, mas sem usar o seu poder total para dominar os povos livres. Eles deveriam agir mais como uns guias, conselheiros e inspiradores, não como reis ou generais. E para garantir que eles cumprissem essa regra, os Valar impuseram a ele algumas limitações severas. Eles foram enviados em corpos de homens, especificamente homens velhos e sábios, para parecerem humildes e ganhar a confiança através da sabedoria e não do poder em si. Esses corpos eram reais, eles sentiam dor, cansaço, medo, fome e o mais importante de tudo, eles podiam cometer erros. Eles podiam se desviar de sua missão, como vimos acontecer com Saruman, que cedeu ao orgulho e à cobiça pelo Um Anel. E essa fragilidade é a chave para a gente conseguir entender toda a história dos Istari, e principalmente o mistério dos Azuis. Eles tinham uma missão divina, mas com um coração suscetível às falhas do mundo. E foi nesse contexto que os 5 magos chegaram na Terra. Saruman, o Branco, como líder da Ordem, Gandalf, o Cinzento, Radagast, o Castanho e os nossos protagonistas de hoje, que são Aladar e Palanto, os Azuis. E bom, lembra que eu falei que existiam 2 versões? A primeira versão é a que eles falharam. E essa versão é a mais antiga e mais conhecida dos Magos Azuis, publicada pelo Christopher Tolkien no livro Contos Inacabados. E ao mesmo tempo é a mais pessimista. Nesse relato, o Aladar e o Palanto chegaram na Terra-média junto com os outros 3 magos na Terceira Era, e Aladar foi um dos Maiar escolhido diretamente pelo Vala Orome, que é o grande caçador. E Palanto, por sua vez, foi como um companheiro para Alatar, unidos pela amizade deles. E logo após a chegada deles nos Portos Cinzentos, algo diferente acontece. Enquanto Gandalf, Saruman e Radagast focaram suas atenções no oeste da Terra-média, e essas são as regiões que a gente conhece bem, como Eriador, Rohan e Gondor. E já os 2 magos azuis partiram para uma jornada para o leste profundo, para as terras de Hum e além. E de lá eles nunca mais retornaram, ou sequer enviaram notícias para o oeste. Pelo menos o Tolkien nunca citou nada sobre eles terem mandado alguma notícia. E por isso a gente considera que eles se mantiveram em silêncio total. Eles não participaram do Conselho Branco, não lutaram na Guerra do Anel,
não são mencionados em nenhum momento por Harold, Galadriel ou pelo Gandalf durante os eventos de O Senhor dos Anéis. E esse desaparecimento levou o Tolkien a especular, na primeira versão, sobre um destino sombrio para eles. Ele escreveu algo que eu cito aqui para vocês diretamente do livro Contos Inacabados. Ele diz o seguinte: talvez tenham falhado como Saruman, embora de uma forma diferente, e fundado cultos mágicos entre os homens do leste e do sul. E essa é uma ideia poderosa, mas principalmente perturbadora. A sugestão é que, longe dos olhos do oeste, Aladar e Palantir se desviaram de sua missão original. Em vez de organizar uma resistência contra o Sauron, eles podem ter se tornado líderes, talvez até figuras divinas para os povos orientais. Talvez eles tenham criado suas próprias seitas e escolas de magia e se tornaram uma espécie de Saruman silencioso. Não necessariamente maus como Sauron, mas corrompidos pelo seu próprio poder e pela adoração dos homens. E assim eles esqueceram completamente a missão e o propósito pelo qual eles foram enviados. E nesse exemplo aqui, os Magos Azuis seriam um exemplo perfeito de falha dos Istari, mostrando como a missão era perigosa e como era fácil se perder no caminho. Eles não teriam ajudado Sauron, mas também não teriam se esforçado para atrapalhar ele. E assim, o único legado deles seriam ter deixado os cultos misteriosos em terras distantes. Agora a gente vem para a segunda versão, onde eles são os heróis misteriosos. E assim, por muitos anos, essa visão pessimista que a gente falou agora há pouco foi a que prevaleceu entre os fãs. Mas nos últimos anos de sua vida, Tolkien revisou essa ideia. Em uma série de escritos que foram publicados depois da morte do Tolkien, em um que em inglês se chama The People of Middle-earth, que se eu não me engano ele foi traduzido dentro do box da História da Terra-média. Posso estar enganado, mas se eu não me lembro bem é no box 4. O Tolkien reescreveu completamente a história dos Magos Azuis, dando a eles um papel muito mais heróico e fundamental. Primeiro, ele muda a data de chegada deles. Nessa nova versão, o Aladar e o Palantir não chegaram na Terceira Era com Gandalf e os outros. Eles chegaram muito, mas muito antes, durante a Segunda Era. A data provável foi por volta do ano 1600 da Segunda Era. E foi a mesma época em que o Sauron forjou um anel, e o seu poder estava em plena ascensão em Mordor. Isso por si só já muda a história toda. A missão deles se torna muito mais urgente e até como uma forma de prevenir que o Sauron tomasse o poder. O Tolkien também dá a eles um propósito claro e um resultado bem sucedido. Ele afirma que a missão dos Magos Azuis no leste não foi um fracasso, mas foi um sucesso estratégico e crucial. Eles foram enviados para lá especificamente para desestabilizar as operações de Sauron. Enquanto Sauron focava sua atenção militar contra os Elfos e os Homens, de Númenor no oeste, ele também estava trabalhando para consolidar o seu poder sobre a vasta população do leste e do sul, que eram os Haradrins e os Orientais, recrutando eles para o seu exército. A missão dos Magos Azuis era exatamente impedir isso. Eles deveriam fomentar rebeliões e espalhar a discórdia entre os seguidores de Sauron, apoiar as poucas comunidades livres que ainda resistiam e, em essência, causar o máximo de problemas possível para o Sauron em sua própria retaguarda. E, segundo Tolkien, eles conseguiram. O Tolkien escreve o seguinte: ajudaram a enfraquecer e a perturbar os desígnios de Sauron para conquistar os povos do leste, e assim deram ao ocidente tempo para resistir. Nesta versão, os Magos Azuis se tornaram como se fossem heróis silenciosos e esquecidos. E o motivo pelo qual a gente nunca ouviu falar deles não é porque eles falharam, mas porque a sua guerra foi travada em operações completamente diferentes, longe dos Elfos e de Gondor. E assim, se não tivesse a intervenção deles, Sauron poderia ter chegado às batalhas da Última Aliança ou da Guerra do Anel com uma força oriental muito maior, talvez grande o suficiente para esmagar toda a resistência do oeste de uma vez por todas. Eles não retornaram porque a verdadeira missão deles era lá, no leste. E talvez eles tenham vivido e morrido lá, cumprido seu dever até o fim. Nessa versão eles seriam um exemplo perfeito de heróis cujos nomes foram esquecidos pela história, mas as ações foram indispensáveis para a vitória final. Inclusive, só para eu saber, vocês gostariam de que eu fizesse mais vídeos sobre essa parte do leste e sul da Terra-média? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu vou estar preparando alguma coisa para o canal. Mas enfim, temos duas versões, a do fracasso e a do heroísmo. Qual delas é a correta? E aqui, meus amigos, a verdade é que não existe uma resposta definitiva.
e isso é proposital. O Tolkien nunca publicou uma história final sobre eles em vida. Em suas cartas, ele admitia abertamente que sabia muito pouco sobre eles, e que a ausência de informação era uma escolha deliberada dele. Ou seja, ele escolheu ter toda essa ausência de informação. Em uma de suas cartas, a de número 211, ele diz o seguinte: "Não tenho certeza sobre os Magos Azuis. Suspeito que eles foram fundadores de cultos secretos e tradições mágicas, que sobreviveram à queda de Sauron." Mas em outros momentos, como a gente viu aqui no vídeo, ele os defendeu, e essa ambiguidade era parte do seu método de construção de mundo. O Tolkien entendia que o universo mitológico parece mais real quando tem espaço em branco, quando existem lendas não contadas e mistérios não resolvidos. Ele sabia que um mundo onde tudo é catalogado e explicado perde um pouco da magia. Uma das atrações do mundo do Tolkien é que há vastas regiões desconhecidas. Os Magos Azuis habitavam exatamente as regiões desconhecidas. É como se o Tolkien tivesse escrito eles para servir como prova de que esse mundo é muito maior do que a história que a gente está lendo nos livros. E até mesmo o nome deles carregam esse simbolismo. Afinal de contas, Alatar pode significar algo como aquele que vem depois, e Palanto pode significar algo como aquele que viaja para longe, e a própria cor azul que eles vestiam é profundamente simbólica. O azul não é branco, que dá a autoridade do Saruman, e nem o cinza da humildade do Gandalf, ou o marrom terreno de Radagast. O azul é a cor do céu, do distante, do espírito de sabedoria contemplativa. É a cor perfeita para os magos que a missão os levou para além dos mapas conhecidos. Mas e aí? O que você achou desse vídeo, dessa nossa jornada para o leste misterioso da Terra-média? E eu quero saber de você. Depois de ouvir as duas histórias, qual delas faz mais sentido para você? Você acredita na primeira versão, onde os magos falharam e fundaram cultos secretos, se tornando como se fosse o Saruman do leste? Ou preferem a segunda versão, a dos heróis silenciosos que garantiram a vitória do oeste e foram esquecidos pela história? Então já deixa sua opinião aí nos comentários pra gente debater. E não se esquece que aqui tem pelo menos 3 vídeos por semana, atualmente falando muito de Tolkien, mas também vou trazer muito pro canal sobre o universo de Nárnia. Tô fazendo um esforço danado aqui para maratonar os livros, lendo eles em cada momento que eu posso aqui, que eu tenho vago no meu dia, para em breve, muito em breve, tá trazendo conteúdo aqui pro canal. Então, sem enrolação, é isso, valeu e fui!